Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Sempre em Alta, que nada mais é do que lives e entrevistas que eu faço com os meus alunos do programa Investidor Sempre em Alta, pessoas comuns que implementam o método Investidor Sempre em Alta na sua vida e conseguem lucrar tanto nas altas quanto nas quedas da Bolsa de Valores. E os meus maiores objetivos com isso, são dois principais. O primeiro deles é inspirar mais pessoas a conseguirem vencer aquelas barreiras que talvez travem elas de investir na Bolsa e mostrar que realmente elas podem lucrar nas altas e nas quedas da Bolsa, investindo com total tranquilidade. E o meu segundo maior objetivo também é a gente conseguir aprender com a jornada desses investidores sempre em alta, com a jornada do Rodrigo hoje, que vai estar aqui conversando com a gente. E, em primeiro lugar, Rodrigo, quero te agradecer imensamente aí a tua disponibilidade. Sábado à noite, fazer uma live comigo aqui para compartilhar insights, compartilhar tudo isso com a galera. Tenho certeza que tu vai ajudar muita gente, inspirar muita gente por meio dessa live de hoje aqui. Então, te agradeço inicialmente de coração. Eu que agradeço a oportunidade, Vinícius. Pô, que show. Rodrigo, deixa eu fazer uma pergunta inicial, assim. Primeiro, de onde que tu tá falando mesmo? De São José do Rio Preto, interior de São Paulo. São José do Rio Preto. Como é que a gente se conheceu, Rodrigo? Vinícius, eu procurando alguma forma de poder aprimorar o conhecimento que era muito vago, que eu tinha, muita informação desencontrada, de busca de internet. E no meio dessas pesquisas eu acabei me esbarrando contigo aí, em um dos seus vídeos. E a partir daí foi onde eu fui aprofundando um pouco mais nos vídeos, assistindo, vendo consistência. Então foi esse princípio. Show, beleza. E até esse momento, como é que tu investia? Tu já investia? Como que eram teus investimentos? Como que tu te sentia investindo? Sim, eu não posso nem dizer que eu investia, Eu especulava. E o que eu posso dizer em termos de investimento, que eu tinha, por às vezes ter um bom relacionamento com a minha gerência no banco, eu sempre fazia por recomendações, Então, mas assim, sem nenhum direcionamento. Mas por recomendação mesmo, e acreditando que a própria equipe do banco teria um melhor resultado para mim, Que terceirizando isso eu conseguiria ter um melhor resultado. Então melhor. Esse era o meu pensamento. Mas aí tu já tinha investido na Bolsa ou ainda não? Sim, eu já tinha, mas através de fundos de investimento. Ah, tá. Diretamente ainda não. Não, depois que eu investi nos fundos de investimento foi quando eu abri conta nas corretoras e comecei a especular, mas sem nenhum propósito também. Mas era por recomendação do próprio banco ou recomendação da internet, assim, que vinha na internet? Por recomendação do próprio banco, sim. E aí, eles soltam os relatórios, Sim, e aí para entender como funcionava, tentar de alguma maneira criar uma sistemática aí, eu pegava a recomendação do banco e tentava fazer um investimento paralelo pela corretora para ver como ia se comportar. Então eu estava meio nesse sentido. E como é que estava o resultado disso? O que te despertou a vontade de aprender a investir por conta própria? Porque até esse momento investia por meio de fundos de investimento, O que te despertou essa vontade? Não, eu preciso aprender. Então, Vinícius, o que mais me fez me despertar foi a questão assim, da rentabilidade, porque assim, não chegava a ser negativa, mas era muito baixa. Às vezes não compensava eu ter todo esse trabalho, eu era preferível ficar na renda fixa. Pela rentabilidade que tinha. Mas ao mesmo tempo eu tinha muita trava, que às vezes me barrava em poder ter todo esse manuseio que tenho hoje. Então, isso me segurou um pouco. Isso me fez assim, até eu conseguir me libertar dessas travas para poder dar um passo adiante. Sem dúvida nenhuma, o programa foi excepcional. Ah, que show. Que tipo de trava assim que tu tinha? Se puder falar um pouco mais sobre isso. Olha, assim, tudo, tipo, acho que é a trava de investir ou... medo novo, Porque por mais que você tenha uma mínima noção, você não tem um sentido, você não tem uma direção. Então, quando você não tem uma direção, é difícil você assumir um comando que você não sabe qual comando você vai dar, com certeza. Aí toda a sistemática, os ciclos de mercado, para falar que a gente
que eu não vi nada, eu vi, mas muito vago. Então não tinha aquela clareza toda. E, então isso acaba trazendo a insegurança, né? E em cima disso, às vezes, o conforto de você ter isso na mão de um gestor era o que tranquilizava. Eu vou terceirizar isso e vou deixar na mão do gestor, né? Mas toda instituição tem um interesse próprio, né? A gente já Com falou certeza. sobre isso. Então, o start me deu quando, no início de uns vídeos falando sobre a renda fixa, um fundo DI com taxa zero de administração. E eu procurei, perguntei, falei, eu quero um fundo DI do tipo simples com taxa zero de administração. Eu falei, pô, isso não existe, isso não tem. Se alguém te ofereceu isso, tem alguma coisa aí, né? Aí foi onde eu comecei a despertar, falou, peraí, eu estou no lugar errado. Então foi essa situação. Tu pagava no banco taxa por um fundo DI. Sim, sim. O banco não tem jeito. Eu não sei se tem algum banco fundo DI com taxa zero. Eu acho que não. Eu acho que é só em Não. corretor. Uhum. E se pensar, eu não sei nem quanto que estão as taxas no banco agora. Mas eu lembro que, cara, 2, 3 anos atrás, tinha fundo DI nos bancos que cobravam 4% ao ano de taxa. Então imagina com a Selic Sim. hoje a 2%. O rendimento era, na renda fixa ia ser negativo em 2%. Loucura, E né? uma coisa assim, muito interessante que a gente, quando fala em taxa, você pensa, é uma taxinha, né? Mas quando você vai fazer conta, é 10 vezes mais do que você paga de taxa, então não faz sentido. Não, é muita taxa. Porque quando a gente vai entrar nos fundos de investimento, né, além daquela taxa normal, que é a taxa de administração, tem a taxa de performance em alguns fundos, que aí o que render acima da média, que se a gente está investindo no fundo é porque quer que renda acima da média, pelo menos isso, senão não investiria no fundo, né, investiria na média. Tem que deixar uma parte para o gestor, é mais imposto que tem para pagar, então tem um monte de coisa ali que, juntando tudo isso, faz com que a rentabilidade ela seja dilacerada com o passar do tempo, né? Então, Justamente. e isso eu pensava também quando eu comecei, porque eu comecei investindo por meio de fundo de investimento. Foi saindo da poupança, foi a primeira coisa que eu fiz. Foi investir em fundo de investimento. E a gente pensa, poxa, vou terceirizar para um cara que sabe muito, só que essa terceirização é cara pra caramba, né? Se a gente for pegar todos esses custos assim, poxa, Justamente. esse tempo que eu deixo de dedicar é muito caro. Tem um preço muito alto, né? E um negócio que tu falou que é importante, eu acho importante destacar, né? Esse medo que a gente tem, o medo da gente investir, por exemplo, na bolsa, vem da insegurança, né? Porque a gente não sabe exatamente o que está fazendo. A insegurança vem da falta de um caminho. Muitas vezes a gente acha que, beleza, eu tenho que investir. E a gente acha que investir é saber mais que os outros, saber mais que todo mundo, é ter uma informação que ninguém tem, é acertar uma grande tacada, saber qual empresa que vai subir. Só que, na verdade, a gente não tem um caminho claro a seguir, né? Poxa, todo mundo fica nervoso se vai, pelo menos eu ficaria. Se eu vou viajar e eu não sei onde é que eu vou chegar. Poxa, estou indo numa estrada e eu não sei para onde que vai aquela estrada. Eu quero ir para algum lugar, eu preciso de um mapa, eu preciso de um caminho. E quando a gente não tem essa clareza, o ponto que tu falou, né? Clareza do processo, do caminho, aí é normal vir insegurança e aí vem o medo. E quando que tu conseguiu romper esse medo, assim? Foi por meio de ter um caminho? Como é que foi essa que tu comentou, entrava no medo, na insegurança? Sim, esse era o que eu tinha bastante, justamente pelo caminho, por não ter clareza, por não saber para onde ir, o que ia em determinado cenário, o que eu ia fazer, em determinada situação, para onde eu ia sair. E, Uhum. na verdade, só consegui ter essa clareza mesmo, Vinícius, quando eu terminei o programa, que eu fui para a prática e eu precisei sentir, falar, não, agora eu sei o que fazer. Então, foi Ah, que nesse legal. momento que eu comecei a implementar a prática, Uhum. que eu consegui ter essa clareza e ver acontecer. Então, foi nesse momento. Ah, que legal isso. E tu lembra, assim, como que tu conheceu o programa Investidor Sempre em Alta? Foi por meio de uma semana de vídeos? Como que tu chegou a conhecer? E o que que te levou, assim, a decidir entrar no programa? Tu lembra disso? Lembro, sim. Eu participei, depois dos vídeos, eu lembro que estava bem próximo de iniciar uma jornada. Uhum. E, e depois entrei na jornada. Quando eu entrei na jornada, que eu vi que tudo fazia sentido, que tinha consistência, né? Uhum. E além da jornada, os vídeos que se apresentava, que era com muita clareza,
e às vezes eu ficava procurando para ver se não ia ter inconsistência, se num vídeo tá assim, no outro vídeo, opa, mas não é tão bem assim. Uhum. Então, pela clareza, pela consistência que tinha em todos os vídeos que eu assisti, foi o que me fez tomar a decisão sim, de participar. E aí, eu tomada a decisão, depois eu não tive dúvida em realmente entrar para o programa e fazer parte. Bah, que show, que legal. E tu teve alguma dificuldade, assim, Rodrigo, ao começar a implementar o passo a passo do programa, o método em si, montar a carteira? Teve alguma dificuldade inicial, assim? Fora o que é natural, porque a gente está começando, né? Então é normal ter algumas barreiras, assim, no início. Poxa, como é que eu analiso? A gente leva um pouco mais de tempo e depois vai engrenando as coisas, né? Mas tu teve alguma dificuldade em aplicar o método? Se teve, qual ou quais foram essas dificuldades? Olha, assim, eu me dediquei bastante para poder entender a fundo, né? Para poder ter a Uhum. base do E no início, para implementar, não, estava tudo muito bem claro, né, para mim. Uhum. Depois de eu montar a Agar e ter implementado de fato, né, o método, aí eu acho que, que começa a aparecer, como posso dizer assim, algumas dispersões, né? Oh, mas e se isso, e se eu fizesse isso? Uhum. Então, acho que assim, o ponto-chave foi eu me ater ao foco. Ah, Então que foi o que legal. foi o diferencial grande para mim. E que isso tem muito, né? Se a gente for parar para pensar, até surgiu lá na comunidade, na nossa comunidade no Facebook, dos alunos, surgiu uma pergunta, acho que foi ontem, sobre GameStop, sobre Short Squeeze. Não sei se chegou a ver lá, se chegou a notificação para ti. Que aí a gente Tive vê assim, esse monte de coisa diferente, né, na mídia, e a gente acaba vendo, pá, isso aqui. E será que se eu fizer isso aqui? A novidade, o efeito novidade é muito forte na gente, né? A gente dá uma olhada assim, poxa, tem esse negócio que é novo, diferente. A gente quer saber, claro, no objetivo de melhorar, mas muitas vezes, pegando fatores externos, fugindo da trilha, fugindo da rota, a gente acaba desconstruindo o método, né? Então, um sim, ponto que é muito legal que eu vejo, assim, é que sempre que eu converso com os alunos do programa, até durante essa semana que a gente teve várias lives sempre em alta, eles sempre falam a mesma coisa e eu vejo essa mesma linha de raciocínio em ti, né? Que é focar, seguir o GPS, seguir o passo a passo, focar no método. Só que às vezes, eu não sei se tu se tu passou por isso, foi essa experiência, mas quando eu comecei a implementar esse método, comecei a testar ele, inclusive, tinha horas que eu pensava, cara, mas é só isso. Será que eu não tenho que fazer mais nada? E aí, beleza, fui lá, escolhi, montei minha Magari, e agora? E aí eu ficava meio que. Eu tava tão acostumado a pegar informação aqui, lá e pesquisar e todo dia tá em volta que eu pensava, tá, mas e agora? O que eu faço? Eu não sei se tu passou por isso também. E aí a gente acaba olhando coisas fora, né? sim, justamente aquela sensação, mas será que eu não estou pouco preocupado? Será que não está faltando nada? Eu estou deixando de fazer alguma coisa? Então esse sentimento é bem Uhum. natural. Que show, não, não é só comigo então. E como que tu te sente hoje, Rodrigo, investindo assim, algo que é algo bem recente, né? Poucos meses atrás tu não investia na bolsa, agora tu já investe. É algo que a gente tem muito medo antes de entrar, mas hoje implementando o método, como que tu te sente investindo e quais foram os resultados que tu... E quando que tu montou tua Magar e quais foram os resultados que tu teve até o fim de 2020? É que a gente está pegando esse ciclo. Certo. É assim, me sinto muito confortável sem aquele. Anteriormente o índice baixava, eu me desesperava. Nossa, e agora? Eu vou sair porque eu vou perder tudo. Subia, nossa, que legal, né? Então a Aham. gente ficava oscilando junto com o índice, vamos falar assim. E hoje com muita clareza, hoje tem uma instabilidade, eu vejo hoje consigo ver na prática uma queda como uma oportunidade, né? Uhum. E uma alta realmente às vezes como média do resultado, vamos falar assim, né? Então, para mim ficou muito bem claro, Vinícius, a questão assim, Uhum. eu acho que depois que você passa por esse processo de implementar a prática, que você vai quebrando alguns paradigmas que às vezes você achava que era e Uhum. não era aquilo, né? Uhum. Propriamente. Eu finalizei o programa no final de setembro e eu implementei o método no início de outubro. E Uhum. eu tive uma rentabilidade de 10% Ah, que durante esse show. período. Outubro, novembro, dezembro, 3 meses. Sim, Bah, que joia, né? Isso vai dar o quê? 7 anos da poupança? sim.
Se for pensar nos investimentos mais tradicionais, né, é um negócio totalmente fora. Mas não quer dizer que todos, eu gosto de deixar bem claro para quem está nos assistindo, não quer dizer que a cada 3 meses vai ter 10% de rentabilidade, né? Renda variável varia. Mas o legal é que tu consegue te expor com clareza, pronto para os momentos de queda, para agarrar as oportunidades que as quedas oferecem, até porque vai estar lucrando com uma parte da tua carteira, para comprar o que está em queda, e mesmo assim tu te expõe a ter ganhos muito superiores que teria na renda fixa. Então aquele medo, né, de perder dinheiro, poxa, de eu estar lá e ficar perdendo dinheiro por 6 anos, por exemplo, consecutivos, porque as ações estão caindo, ele não existe, né? Então quando a gente se expõe, até eu conversava com o Guilherme Halber na terça-feira, né, que ele teve uma grande rentabilidade, ele passou por todas as quedas de 2020 da Bolsa, ele teve uma grande rentabilidade em 2020, 45%, eu acho, e, poxa, ele não precisa ter 45% para ter resultados extraordinários, não precisa ter todo ano. Se em alguns anos ele tiver esse resultado, isso impulsiona e acelera muito a construção de patrimônio dele, né? Porque Sim. a gente está sempre tendo uma rentabilidade e quando a gente está exposto em alguns anos específicos, dá um boom, o efeito dos juros compostos ele se intensifica absurdamente, né? E, Justamente. poxa, 10% em 3 meses é algo muito bom, né? Ainda mais protegido. Não sei se tu Sim. interpreta da mesma forma. Eu considero isso, mas não sei se como que tu recebeu essa rentabilidade. Claro, muito positivo. Uhum. Inclusive passando por momentos de queda também, nesse período, um pouco mais passando, e Uhum. conseguir finalizar o fechamento do ano nesse percentual foi bem bacana, bem produtivo e, assim, o mais importante de tudo é a tranquilidade, né? De você É. ter que poder se desprender. Foi até o que a gente comentou na outra live, Uhum. de tranquilidade e não precisar estar acompanhando notícias, sabendo o que está acontecendo, o que está deixando de acontecer, né? Eu acho que o principal de tudo é o foco traz o resultado. Isso é verdade. Para mim, mais que rentabilidade, é esse desprendimento, essa ausência de necessidade de ficar sempre por dentro do mercado financeiro, na minha visão, é o maior ganho que a gente tem com o método. Porque o que mais me doía não era só a baixa rentabilidade, quando eu investia lá na poupança. Até porque a poupança, na época, rendia 6% ao ano ou mais, né? Hoje que está 1,4% ao ano. Mas eu acho que o que me doía era essa incerteza, essa falta de clareza, essa confusão na mente, né? E a tranquilidade, eu concordo contigo, assim, a tranquilidade que a aplicação do método traz não tem preço. Não tem o que pague, né? E tu chegou a Sim, sem pegar sombra. tu chegou a pegar no início ali, em outubro, teve os momentos de queda, né? E os seguros ali tiveram uma alta. Não sei se nesse intervalo de tempo, e até agora, talvez, em janeiro, que dá para observar isso, tu conseguiu ver na tua carteira que tu estava sempre em alta, que os investimentos eles tinham contraponto, tu conseguiu perceber isso? Não sei se tu ficou olhando também. É assim, se você for olhar no curtíssimo prazo, né, você não consegue ter essa É, percepção. no... Mas Uhum. ao longo desse período, sim, eu vi a questão dos seguros se comportarem ali de maneira a performance da carteira positiva. Então, foi bem bacana isso aí, sim. Bah, que legal. Nada como a gente vê na prática quando tá o da gente ali, né? Porque uma coisa é ver o que Justamente. aconteceu, mas quando tá com nós, será que vai funcionar mesmo? É bem por aí, é bem isso. Isso dá mais paz, né? E, Sim. e Rodrigo, alguma coisa passou na tua cabeça lá na hora que tu decidiu entrar no programa? Alguma coisa passou na tua cabeça que te dizia assim, ó, não entra. E se passou, é Ó, bem normal que passe. E se passou, o que é que foi? Tinha alguma ó, barreira assim que dizia, não entra no programa por algum motivo? para falar bem a verdade, Vinícius, anteriormente a isso, antes, quando eu ainda estava procurando, foi logo no início que eu conheci você, no caso, nas redes, né? Uhum. E comecei a conhecer um pouco do teu trabalho. Nesse período, sim, eu tinha um pouco mais de instabilidade, até eu ganhar consistência e ver que tudo estava fazendo sentido. Mas Uhum. depois não, depois quando eu me decidi entrar, eu não tive assim, dúvida para entrar, não. Porque na verdade o que você estava apresentando para mim fazia sentido, então esse era o Uhum. diferencial. Em outros, até cursos que anteriormente a esse eu vi, em algum determinado ponto tinha alguma coisa que não fechava, então eu não Uhum. via como 100%. E diferente de ti aí, Entendi. aquela
clareza, pela objetividade que você passava. Então, depois que eu me aprofundei e resolvi entrar no programa, não tive dúvida, não. Bah, que show. Tem uma coisa assim, ó, que eu também nunca ficava tranquilo. Eu estava até lembrando agora que tu comentou ali dos dados eles se encaixarem, né? Porque muitas vezes a gente vê metodologias de investimento, e claro que eu não estou julgando, cada um segue uma e está tudo bem, aquela que acredita que é a melhor, mas tem metodologias de investimento que se baseiam só na história. Por exemplo, nos últimos X anos aconteceu tal coisa. Ah, então isso é um bom investimento. Só que para mim a história não vale de absolutamente nada se eu não consigo entender o porquê que aquela história aconteceu. Se eu entendo o porquê que aquela história aconteceu, aí eu consigo ver, opa, faz sentido isso continuar acontecendo ou talvez aconteça e talvez não. Um exemplo para deixar mais claro, né? Quem investe somente em ações. É uma forma de investir, tá tudo bem. Mas quem investe somente em ações, investe com base no quê? Opa, se eu olhar nos últimos 100 anos, as ações muitas vezes caem, ficam caindo por 10 anos, por 5 anos, só que no longuíssimo prazo, em 20, 30, 40 anos, sobe, realmente sobe. Então vou investir porque subiu nos últimos 100 anos. Só que isso para mim não faz sentido, por quê? Porque eu não consigo explicar assim, ó, de uma forma lógica, racional, que vá subir nos próximos 100 anos e que vá valer a pena. Quando eu pego o método, por exemplo, eu entendo que as ações sobem, são o investimento que mais é o investimento que mais sobe no longo prazo. Por quê? Por causa do capitalismo, porque o lucro vai aumentando, porque o preço vai atrás. Beleza. Então eu aceito que é um investimento que dá o maior potencial de rentabilidade de todos que existem disponíveis para a gente investir. Só que tem momentos de fortes quedas. Então eu entendendo, opa, beleza. Quando vendem ações, quem é que está vendendo? Beleza, muito disso é o investidor estrangeiro. Ele tira o seu dinheiro do país, o dólar sai do país, por isso o dólar sobe. Então eu entendo por que o dólar sobe. Ah, se tem uma crise internacional, o investidor estrangeiro ele pega esse dólar e ele tenta investir em outros países, mas não dá, não funciona. Porque lá também está em queda, ele não quer ficar perdendo dinheiro. Então ele pega e migra para o ouro. Aí eu consigo entender não só o que sobe, mas o porquê que sobe. E aí quando eu combino isso, aí a gente vê que no longo prazo, passando por ciclo do mercado inteiro, né, a gente consegue inclusive ter uma rentabilidade superior à das ações, correndo muito menos risco de queda. Claro que não vai, isso no momento de alta não é verdade. Isso no momento de queda não necessariamente é verdade, mas um ciclo de mercado inteiro, que é onde tem validade, qualquer tipo de estudo, né, senão é um estudo enviesado, não tem uma base fiel, a gente consegue perceber isso, né, consegue diminuir o risco e aumentar o retorno, mas o principal é que tem um porquê. E quando eu não entendi o porquê, isso me dava insegurança. Por isso que a gente muitas vezes tem medo de investir na bolsa, né? A gente pensa que bolsa é só ações. E aí, tá, mas qual é a base? Será que vai continuar subindo? Na verdade, não tem um grande porquê ali. Né? A gente vai continuar subindo se as empresas começarem a lucrar mais, irem aumentando, e beleza. Só que, e se cair? E se ficar 5, 10 anos caindo? E se ficar 22 anos caindo, como aconteceu em 1929? Aí, poxa, eu fico 22 anos esperando, né? Não faz sentido, né? Então, quando a gente consegue entender o que acontece e por que acontece, eu acho que dá mais clareza. E eu sou um fanático por clareza. Tudo que eu busco na vida é clareza, né? Tanto que no programa a gente não fica devaneando em vários indicadores para conseguir tomar uma decisão. A gente pega aqueles claros que são mais importantes, que vão definir, que definem o jogo, né? Não adianta eu olhar 10 coisas se eu posso olhar uma, que resume as 10. E aí, quando a gente tem clareza, eu acho que até isso proporciona mais segurança. Então, eu sou um fanático, digamos assim, por clareza e por eficiência, né? Por isso que a gente dedica tão pouco tempo para investir e consegue ter resultado mesmo assim. E, Rodrigo, sim, tu tem alguma dica assim para passar para a galera que tá querendo agora, já decidiu, vou aplicar o método investidor sempre em alta na minha vida? Tem alguma dica que tu gostaria de deixar, assim, um alerta do que não fazer ou do que fazer? A dica que eu tenho para deixar, Vinícius, foi pela experiência que eu passei. Foco e determinação. Eu acho que foi o que fez toda a diferença para mim. Porque em vários estágios, mesmo depois de implementar o método, acho que acaba sendo normal com todo mundo aí passar por essa experiência de querer sair fora do método, né? Vamos falar, desviar a rota.
E falo agora por experiência própria que às vezes que eu desviei da rota, eu entrei na rota. Então eu não vi motivo para eu desviar. Então é foco. Acho que a palavra é foco. Bah, que legal. É muito legal que isso comprova, né, que o GPS funcione. E eu sempre pergunto assim, quais foram as dificuldades ao implementar o método, porque eu gosto de sempre estar melhorando, sempre incluindo aula, renovando aula, mas é legal ver que focando no GPS funciona e dá resultado. E essa é uma dica de ouro para a galera. Eu estou sempre batendo, mas agora não saiu da minha boca, saiu da boca do Rodrigo aí, investidor sempre em alta. Rodrigo, cara, prazer enorme conversar contigo de novo. A gente vai se encontrar muito aí em fevereiro, nos nossos hot seats lá. Mas prazerzão falar contigo. Obrigado aí pela tua disponibilidade em estar aqui compartilhando tua experiência, contando aí o que fez mais sentido para ti, a tua transformação. Parabéns pelo teu resultado. Fico muito orgulhoso e pode contar comigo aí para o que precisar. Tá, joia, Vinícius. Obrigado por tudo e obrigado pela oportunidade. Valeu, forte abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Que show esse bate-papo com o Rodrigo, né, gente? Gente boa pra caramba. E aí, galera, curtiram o bate-papo com o Rodrigo? Ó, muito legal, ó, mais um alerta, um puxão de orelha, ó. Segue o GPS, segue o método, foca, não desvia. Acho que o Rodrigo falou isso, ele comentou ali que tentou dar umas saídas ali para ver se melhorava e acabou indo na rota, né? O Guilherme Halber falou a mesma coisa. Só perdi dinheiro em 2020 quando eu fugi do método. Então, uma coisa que precisa ficar bem claro, o que nos mantém sempre em alta, gente, é o método. Não é a nossa competência com matemática, não é a nossa competência em saber fazer projeção, não é a nossa competência em aprender, eu aprendo mais rápido, eu aprendo mais devagar, nada disso. É simplesmente a fidelidade ao método. E cada vez mais a gente está sempre refinando o método e de forma que gere resultado. E a gente chegou num ponto, assim, do método que proporciona resultado seguindo o GPS, né? Por muito tempo a gente foi lapidando, melhorando, vendo, isso eu gosto muito de fazer, todas as lives sempre em alta, eu pergunto para os alunos quais dificuldades teve ao aplicar o método. E eu me coloco meio numa saia justa aqui, porque eu não sei o que vai sair da boca deles, né? Mas qual é o meu objetivo? É sempre lapidar, porque a vida é um eterno lapidar. Se eu não focar em melhorar algumas áreas que eu sei que eu tenho que melhorar, eu não vou progredir, não faz sentido nenhum. Então, eu estou sempre nessa busca de entender quais são as dificuldades, quais são os problemas, porque eu quero lapidar. E se a gente não faz isso nas áreas que precisa, não faz sentido. A gente vai viver... Eu vi uma frase muito incrível hoje, que refletia sobre os últimos 5 anos. Foi do Jacob Petri. Ele fez um post que ele colocou uma pergunta rápida para refletir. Você viveu... Pensa nos últimos 5 anos. Você viveu 5 anos ou você viveu 1 ano 5 vezes? Porque basicamente, se eu não estou progredindo, melhorando, evoluindo, eu estou vivendo o mesmo ano 5 vezes, 10 vezes, 15 vezes e eu vou continuar sempre no mesmo lugar. E o que não faz sentido nenhum, né? Se a gente continuar sempre no mesmo lugar, a gente está só replicando, tá fazendo ali a fita e rodar, 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 rodar e tá repetindo ali a música que está tocando.